Deixa eu fazer uma pergunta simples. O que estava realmente escondido no sangue de Golias, que fazia dele algo mais do que apenas um homem alto? As Escrituras nos mostram em 1 Samuel, capítulo 17, que este gigante carregava armadura que nenhum ser humano normal conseguiria sustentar. A maioria das pessoas assume que Golias era apenas um soldado muito grande e forte, mas a evidência bíblica revela uma verdade muito mais perturbadora. Nesta jornada, vamos desvendar 3 camadas ocultas dessa história. Primeiro, veremos o que tornava Golias biologicamente impossível segundo padrões humanos. Depois, descobriremos a linhagem corrompida de onde ele veio e por que ela ameaçava o plano divino. E, finalmente, entenderemos por que essa batalha no Vale de Elá foi muito mais do que um confronto entre 2 guerreiros. E quando compreendermos essa primeira camada, a história real começa a emergir. Golias de Gate se posicionou no Vale de Elá por 40 dias consecutivos. Ele desafiava Israel 2 vezes por dia, manhã e tarde, sempre no mesmo horário, sempre com a mesma provocação, sempre carregando o mesmo equipamento impossível. A armadura de bronze que cobria apenas seu peito pesava 57 quilogramas. Pare e pense nisso por um momento. 57 quilos de metal cobrindo somente o tórax. Isso é o peso de um homem adulto completo, sendo carregado apenas na parte superior do corpo. A ponta da lança de Golias pesava 7 quilogramas. 7 quilos de ferro puro na extremidade de uma haste que a Bíblia compara ao cilindro de tear de um tecelão. Estudiosos calculam que apenas essa haste de madeira pesava outros 15 quilogramas. Então, estamos falando de uma lança com 22 quilogramas no total. Tente imaginar arremessar 22 quilos com precisão letal. Agora imagine fazer isso depois de caminhar vários quilômetros carregando 57 quilos de armadura. As caneleiras de bronze protegiam suas pernas. O escudo era tão pesado que um escudeiro precisava carregá-lo na frente dele. A espada pendurada em sua cintura era descrita como de tamanho descomunal. Somando todo o equipamento, Golias carregava mais de 100 quilogramas de armamento. 100 quilos. E ele fazia isso 2 vezes por dia, durante 40 dias. Caminhando, gritando, desafiando, provocando, aterrorizando. Nenhum atleta olímpico moderno consegue carregar 100 quilos e manter performance de combate. Nenhum fisiculturista pode sustentar esse peso e ainda ter agilidade para lutar. Nenhum soldado de forças especiais possui essa capacidade. Mas Golias não era um atleta moderno. Ele não era um fisiculturista. Ele não era um soldado comum. Ele era outra coisa. Algo diferente. Algo que não deveria existir. A altura de Golias, segundo o texto massorético, era de 6 côvados e 1 palmo. Isso resulta em aproximadamente 2 metros e 90 centímetros. Algumas traduções antigas usando a Septuaginta indicam 4 côvados e 1 palmo, que seria cerca de 2 metros e 20 centímetros. Mas mesmo na estimativa mais conservadora, Golias era extraordinariamente alto. E altura não explica força. Altura não explica resistência. Altura não explica a capacidade de funcionar com mais de 100 quilos de equipamento por 40 dias consecutivos. A ciência médica moderna nos mostra algo fascinante. Robert Wadlow foi o homem mais alto já registrado na história. Ele tinha 2,70 metros e 2 centímetros.
Wadlow precisava usar aparelhos ortopédicos nas pernas porque seus ossos não conseguiam sustentar seu próprio peso. Ele morreu aos 22 anos de idade. Seus pés desenvolveram infecções porque a circulação sanguínea não conseguia alcançar as extremidades de forma eficiente. Seu coração não conseguia bombear sangue suficiente para todo o corpo. Wadlow nunca poderia carregar armadura de combate. Wadlow nunca poderia lutar. Wadlow nunca poderia fazer o que Golias fazia diariamente. Então, o que tornava Golias diferente? O que permitia que seu corpo funcionasse de maneiras que desafiam a biologia humana? A resposta não está apenas em sua altura. A resposta está em sua linhagem. A resposta está escondida em seu sangue. A resposta está registrada nas Escrituras em detalhes que a maioria das pessoas nunca percebe. Quando o exército de Israel viu Golias, eles fugiram aterrorizados. 1 Samuel 17, versículo 24, registra que todos os homens de Israel fugiram dele com muito medo. Estes eram soldados treinados, guerreiros experientes, homens que já haviam enfrentado inimigos mortais. Mas algo em Golias provocava terror primordial. Não era apenas seu tamanho, era algo mais profundo, algo visceral, algo que tocava um medo ancestral embutido na memória coletiva de Israel. As Escrituras preservam um detalhe crucial. Golias não estava sozinho. Ele tinha irmãos, 4 irmãos, todos gigantes, todos guerreiros, todos parte da mesma linhagem impossível. E quando você entende isso, você começa a perceber por que um jovem pastor chamado David escolheu 5 pedras lisas do riacho. 5 pedras, não uma, não 2, 5. Uma para Golias e 4 para seus irmãos. Porque David entendia algo que o exército de Israel havia esquecido. Esta não era uma batalha entre 2 homens. Esta era uma guerra contra uma família inteira, uma linhagem inteira, uma contaminação inteira que precisava ser eliminada da terra. Mas antes de entendermos quem eram esses irmãos, precisamos mergulhar ainda mais fundo. Precisamos voltar séculos na história. Precisamos descobrir de onde essa família veio. Precisamos desenterrar o segredo dos Refaim. E quando você descobre quem eram os Refaim, tudo muda. Capítulo 2. O sangue corrompido dos Refaim. 2 Samuel 21 nos dá uma informação que a maioria das pessoas perde completamente. Golias era descendente dos Refaim. Esse detalhe aparece quase escondido no texto, mas é absolutamente crucial. Os Refaim não eram apenas pessoas altas, eram uma raça conhecida por características físicas anormais. Eram conhecidos por força sobre-humana. Eram conhecidos por inspirar terror onde quer que aparecessem. E eram conhecidos por algo mais. Eles eram uma abominação. A palavra Refaim aparece múltiplas vezes no Antigo Testamento. Em Gênesis 14, Abraão encontra os Refaim vivendo em Asterote Carnaim. Em Deuteronômio 2, Moisés registra que os Refaim eram considerados gigantes como os Anaquins. Em Deuteronômio 3, descobrimos que Og, rei de Bazã, era o último dos Refaim. Sua cama media 4 metros de comprimento e 1,80 m de largura. Uma cama de ferro, porque nenhuma cama normal conseguia sustentar seu peso. Os Refaim eram chamados de terror da terra. Eram descritos como homens de renome.
Eram famosos por sua força e ferocidade, mas havia algo geneticamente diferente neles. Algo que os marcava. Algo que passava de geração em geração através do sangue. E essa marca se manifestava fisicamente de maneiras inconfundíveis. Segundo Samuel 21, versículo 20, nos dá o detalhe mais revelador. Um dos irmãos de Golias tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé. 24 dedos no total. Polidactília. Esta é uma anomalia genética, uma mutação que ocorre no DNA e passa para os descendentes. Não era apenas um caso isolado, era uma assinatura familiar, uma marca hereditária, um sinal visível de algo errado na linhagem. Estudiosos da genética moderna nos dizem que polidactília pode ser causada por genes dominantes. Quando aparecem múltiplos membros de uma família, indica fortemente herança genética. Mas o que causa essa mutação? O que corrompe o código genético humano de forma tão específica? A resposta bíblica aponta para uma origem não natural, uma origem que misturou algo que nunca deveria ter sido misturado, uma origem que contaminou a genética humana com algo externo, algo celestial, algo proibido. As Escrituras nos levam de volta a Gênesis 6. Antes do dilúvio, quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres. Gênesis 6, versículo 4, registra o resultado. Havia gigantes na terra naqueles dias e também depois. Quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, elas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de renome. Estes eram os Nefilim. E os Nefilim geraram os Refaim. A palavra Nefilim vem da raiz hebraica Nafal, que significa cair. Os caídos, aqueles que caíram, aqueles que vieram de cima para baixo. Não eram humanos normais, eram híbridos, produto de união antinatural entre seres angelicais caídos e mulheres humanas. E essa união corrompeu o genoma humano, introduziu informação genética que não pertencia à humanidade, criou uma linhagem que carregava força sobre-humana, tamanho anormal e anomalias físicas visíveis. O dilúvio de Noé foi enviado especificamente para limpar essa corrupção da terra. Gênesis 6, versículo 5, registra que o Senhor viu que a maldade do homem era grande e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Mas há outro detalhe crucial. Gênesis 6, versículo 9, diz que Noé era justo e perfeito em suas gerações. A palavra hebraica para perfeito aqui é tamim. Essa palavra não significa apenas moralmente perfeito. Significa completo, inteiro, sem defeito. Era usada para descrever animais sacrificiais que não podiam ter nenhuma deformidade física. Noé era tamim em suas gerações. Seu DNA estava intacto. Sua linhagem genética não havia sido corrompida pelos Nefilim. Então, o dilúvio eliminou os Nefilim da terra. A água cobriu tudo. Tudo que respirava morreu. Mas Gênesis 6, versículo 4, adiciona uma frase perturbadora. Havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois. Também depois. Depois do dilúvio. Como é possível? Como os gigantes retornaram depois que tudo foi destruído?
Números 13 nos dá a resposta. Quando os 12 espias entraram em Canaã para reconhecer a terra, eles voltaram aterrorizados. Números 13, versículo 33, registra as palavras deles. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Os Anaquins eram descendentes diretos dos Nefilim. Eles estavam em Canaã, eles haviam se multiplicado, eles possuíam cidades fortificadas, e eles continuavam carregando a mesma corrupção genética que existia antes do dilúvio. Josué 11, versículo 22, nos informa que Josué eliminou os Anaquins de quase toda a terra prometida, mas alguns permaneceram em Gate, em Asdod, em Gaza, cidades filisteias, e foi em Gate que a linhagem sobreviveu. Foi em Gate que a família de Golias cresceu. Foi em Gate que os últimos Refaim esperaram sua chance de destruir Israel. Esperaram até que o momento certo chegasse. Esperaram até que um rei fraco governasse. Esperaram até que pudessem desafiar não apenas um exército, mas a própria promessa de Deus. Golias não era apenas um soldado filisteu. Ele era um remanescente, um último resquício de uma linhagem que deveria ter sido apagada séculos antes. Ele carregava em suas veias o sangue dos Refaim, e os Refaim carregavam o sangue dos Nefilim, e os Nefilim eram produtos de rebelião cósmica contra a ordem criada por Deus. Golias era, portanto, uma afronta viva à criação, um lembrete físico de que o inimigo ainda tentava corromper a humanidade, e ele estava estrategicamente posicionado no caminho da tribo de Judá, a tribo de onde o Messias viria. Mas Golias não estava sozinho. Ele tinha irmãos, e cada irmão representava outra ameaça, outro nó nessa linhagem corrompida, outro obstáculo que precisava ser removido. E é aí que as 5 pedras de David fazem todo sentido. Capítulo 3. 5 pedras para 5 alvos. David desceu ao riacho que corria através do vale de Elá. Ele era apenas um adolescente, jovem demais para servir no exército, jovem demais para usar armadura, jovem demais para ser levado a sério pelos próprios irmãos. Mas havia algo diferente nesse jovem pastor. Havia uma compreensão espiritual que o exército inteiro de Israel havia perdido. David entendia que esta batalha não era sobre força física, era sobre fé, era sobre linhagem, era sobre promessa divina, e era sobre eliminar completamente uma ameaça que se estendia além de um único gigante. 1 Samuel 17, versículo 40, registra um detalhe fascinante. David escolheu 5 pedras lisas do riacho. 5, não uma. Por que 5? Por que não pegar apenas uma pedra e confiar que Deus acertaria o alvo? Por que carregar 4 pedras extras? A resposta está escondida em 2 Samuel 21 e 1 Crônicas 20. Esses capítulos listam batalhas posteriores contra os irmãos de Golias. 4 irmãos, 4 gigantes adicionais, todos da mesma família, todos descendentes dos Refaim, todos marcados pela mesma corrupção genética. O primeiro irmão era Isbi-Benobe. 2 Samuel 21, versículo 16, nos diz que ele tinha uma lança que pesava 300 ciclos de bronze, aproximadamente 3,5 kg. Ele tentou matar David anos depois da morte de Golias.
Abisai, sobrinho de David, e teve que intervir e matar Isbi-Benob. O segundo irmão era Seif. Segundo Samuel 21, versículo 18, registra que Seif foi morto por Sibecai, em Gate, durante outra batalha. O terceiro irmão era Lami. 1 Crônicas 20, versículo 5, nos informa que Lami foi morto por Elanã. A lança de Lami era como um cilindro de tear, exatamente como a de Golias. O quarto irmão é o mais perturbador. Segundo Samuel 21, versículo 20, descreve outro gigante de estatura imensa, que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé. 24 dedos no total. Ele também era descendente dos gigantes. Jonatas, filho do irmão de David, matou este gigante sem nome em Gate. 4 irmãos, 4 batalhas posteriores, 4 mortes adicionais necessárias para eliminar completamente a família. David sabia disso quando desceu ao riacho. Como ele sabia? Porque David era pastor em Belém. Belém ficava próxima a Hebrom, e Hebrom era o território dos Anaquins. David havia crescido ouvindo histórias sobre os gigantes. Havia crescido sabendo que Josué havia expulsado os Anaquins, mas que alguns sobreviveram nas cidades filisteias. David havia crescido entendendo que esses gigantes não eram apenas inimigos militares, eram inimigos espirituais, eram remanescentes de uma rebelião cósmica, eram ameaças diretas à promessa abraâmica. Então David pegou 5 pedras, uma para cada alvo, uma para cada membro dessa família amaldiçoada. Ele não confiava em sua própria habilidade com a funda. Ele confiava que Deus o guiaria. Mas ele se preparou estrategicamente. Ele planejou para o pior cenário. Ele entendeu que se Golias caísse, os irmãos poderiam vir atrás dele imediatamente. E ele precisava estar pronto. Quando David se aproximou de Golias, o gigante o desprezou. 1 Samuel 17, versículo 42, diz que Golias olhou e viu David e o desprezou, porque era apenas um jovem, ruivo e de boa aparência. Golias esperava um guerreiro. Recebeu um pastor. Golias esperava armadura. Viu roupas simples. Golias esperava uma espada. Viu uma funda. O gigante ficou ofendido. Como Israel ousava enviar uma criança? Como Israel ousava insultá-lo dessa maneira? Mas Golias não entendia o que estava vendo. Ele não percebia que este jovem pastor havia matado leões e ursos com suas próprias mãos. Ele não percebia que David havia sido ungido secretamente como o próximo rei de Israel. Ele não percebia que o Espírito do Senhor repousava sobre David. Ele não percebia que estava olhando para o ancestral do futuro Messias. Ele não percebia que estava prestes a se tornar um degrau na história da redenção. David colocou uma pedra na funda. Ele correu em direção a Golias. A funda girou. A pedra voou e encontrou o único ponto vulnerável na armadura do gigante: a testa, entre os olhos, direto no osso frontal do crânio. A pedra afundou na testa. Golias cambaleou. Suas pernas cederam. Mais de 100 quilos de armadura o puxaram para baixo. O gigante impossível caiu, face ao chão, morto antes de tocar o solo. David correu até o corpo caído. Ele não tinha espada própria. Então, ele usou a espada de Golias, a lâmina massiva que nenhum homem normal conseguiria levantar. E David decapitou o gigante. Cortou a cabeça completamente. Separou-a do corpo.
Garantiu que não havia possibilidade de recuperação. Garantiu que a morte era total e final. E então David pegou aquela cabeça e a levou para Jerusalém. Por que Jerusalém? 1 Samuel 17, versículo 54, registra esse detalhe estranho. David levou a cabeça de Golias para Jerusalém. Mas Jerusalém ainda não era uma cidade israelita naquele momento. Jerusalém ainda era controlada pelos jebuseus. David só conquistaria Jerusalém anos depois, quando se tornasse rei. Então, por que o texto menciona Jerusalém? O que David fez com aquela cabeça? A tradição judaica preserva uma resposta fascinante. David teria enterrado a cabeça de Golias no Monte Moriá, o mesmo monte onde Abraão quase sacrificou Isaque, o mesmo monte onde o templo seria construído séculos depois, o mesmo monte onde ficava o Gólgota, o lugar da caveira, o lugar onde outro descendente de David seria morto, o lugar onde a cabeça da serpente seria finalmente esmagada. Mas estamos nos adiantando. Primeiro precisamos entender de onde veio essa guerra entre sementes. Precisamos voltar ao Éden. Precisamos desenterrar a promessa original. Capítulo 4. A origem proibida dos Nefilim. Gênesis 3, versículo 15, contém a primeira promessa de redenção na Bíblia. Deus fala diretamente com a serpente após a queda. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta é a proto-evangelium, a primeira menção do Evangelho, a primeira promessa de um Redentor que viria através da semente da mulher, um Redentor que esmagaria a cabeça da serpente, um Redentor que sofreria um ferimento no processo, mas que venceria completamente. Satanás ouviu essa promessa e imediatamente começou a trabalhar para corrompê-la. Se um Redentor viria através da semente da mulher, então Satanás precisava corromper essa semente. Precisava contaminar a linhagem humana. Precisava tornar impossível que um Redentor puro nascesse. E foi exatamente isso que aconteceu em Gênesis 6. Os filhos de Deus, seres angelicais que se rebelaram junto com Satanás, desceram e tomaram mulheres humanas. Eles não apenas pecaram sexualmente, eles corromperam geneticamente a raça humana. Criaram uma raça híbrida, os Nefilim. O livro de Enoque, embora não seja canônico, preserva tradições judaicas antigas sobre esse evento. Enoque registra que 200 anjos caídos, chamados de vigilantes, desceram no Monte Hermon e fizeram um pacto para corromper a humanidade. Seus líderes incluíam Semiasa, Azazel e outros. Eles não apenas geraram filhos híbridos, eles ensinaram à humanidade conhecimentos proibidos, feitiçaria, astrologia, metalurgia para fazer armas, cosméticos, aborto, tudo projetado para acelerar a corrupção moral e física da humanidade. Os Nefilim cresceram e se tornaram gigantes violentos. Gênesis 6, versículo 4, os chama de Giborim, heróis ou homens poderosos. Mas Gênesis 6, versículo 5, revela a consequência. O Senhor viu que a maldade do homem era grande na terra e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. A corrupção não era apenas moral, era genética, era total e estava se espalhando rapidamente. Gênesis 6,
versículo 6, registra algo chocante. O Senhor se arrependeu de ter feito o homem na terra e se entristeceu em seu coração. Deus não se arrepende no sentido de ter cometido um erro, mas ele lamentou profundamente ver sua criação tão corrompida. A palavra hebraica para arrependeu é nashon, que significa lamentar profundamente ou ter compaixão. Deus olhou para a terra e viu que tudo o que ele havia feito estava sendo destruído por dentro. O DN. A humano estava sendo reescrito. A imagem de Deus na humanidade estava sendo apagada. Algo precisava ser feito. Algo drástico. Algo total. Gênesis 6, versículo 7, registra a decisão. Deus disse: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, e os répteis, e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Um dilúvio global, água cobrindo tudo, destruição completa de toda a respiração de vida. Parece extremo, parece desproporcional. Mas quando você entende que a própria estrutura genética da humanidade estava sendo reescrita, você entende a necessidade. Não era apenas sobre pecado moral, era sobre preservar a espécie humana como Deus a havia criado. Mas houve um homem cuja linhagem permaneceu pura: Noé. Gênesis 6, versículo 9 repete: Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus, perfeito em suas gerações. Tamim, em suas gerações. Seu código genético não havia sido comprometido. Seus filhos carregavam DNA, a humano puro. Através de Noé, a humanidade verdadeira poderia continuar. Através de Noé, a promessa da semente da mulher ainda era viável. O dilúvio veio, a água subiu, tudo morreu. Os Nefilim, com toda sua força sobre-humana, não conseguiram sobreviver. Os gigantes se afogaram, a corrupção foi lavada da terra. A arca flutuou por 150 dias. E quando as águas baixaram, uma humanidade nova começou. 8 pessoas: Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas esposas. Genética pura. Imagem de Deus restaurada. Promessa preservada. Mas Gênesis 6, versículo 4, contém aquela frase perturbadora: havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois. Também depois. Como? A resposta mais provável está em Gênesis 9, versículo 22 a 27. Canaã, filho de Cam, foi amaldiçoado por Noé. Algo aconteceu que corrompeu a linhagem de Canaã. Alguns estudiosos sugerem que uma nova incursão demoníaca ocorreu após o dilúvio. Outros sugerem que alguma corrupção genética recessiva passou através de uma das esposas dos filhos de Noé. As Escrituras não explicam completamente, mas o resultado é claro. Os gigantes retornaram, e eles se estabeleceram especificamente em Canaã. Por que Canaã? Por que não em outra região do mundo? Porque Canaã era a terra prometida. Canaã era onde Abraão receberia a promessa. Canaã era onde a semente da mulher seria protegida e multiplicada. Canaã era estrategicamente essencial para o plano de redenção. E Satanás sabia disso. Então, ele inundou Canaã com gigantes. Ele transformou a terra prometida em uma fortaleza de Nefilim.
Ele fez de tudo para tornar impossível que Israel tomasse posse de sua herança. Quando os 12 espias entraram em Canaã, 10 deles voltaram aterrorizados. Números 13, versículo 31, registra: Porém, os homens que com ele subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Versículo 32 adiciona: A terra que atravessamos para espiar é terra que consome seus habitantes, e todos os homens que vimos nela são homens de grande estatura. E versículo 33 detalha: Vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Israel teve medo. Israel se recusou a entrar, e Deus os disciplinou com 40 anos no deserto. Mas Josué e Calebe creram. Números 14, versículo 9, registra as palavras deles: Somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são nosso pão. Retirou-se deles a sua sombra, e o Senhor é conosco. Não os temais. Josué e Calebe entenderam algo crucial. Os gigantes eram fortes, mas Deus era mais forte. Os gigantes eram grandes, mas Deus era maior. E se Deus havia prometido a terra, nenhum Nefilim poderia impedir isso. 40 anos depois, Josué liderou Israel através do Jordão e sistematicamente eliminou os Anaquins cidade por cidade. Mas alguns escaparam para Gate, para Gaza, para Asdod, cidades filisteias. E ali eles esperaram. Gerações passaram. A linhagem continuou. E 400 anos depois, no vale de Elá, um descendente desses Nefilim sobreviventes se levantou. Seu nome era Golias, e ele estava estrategicamente posicionado para destruir a promessa abraâmica. Capítulo 5. A conspiração contra a semente prometida. Abraão recebeu uma promessa em Gênesis 12, versículo 3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa bênção viria através de um descendente específico. Gálatas 3, versículo 16, identifica esse descendente como Cristo. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz, e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Toda a história de Israel gira em torno de preservar essa linhagem. Toda a batalha espiritual se concentra em corromper ou eliminar essa semente prometida. A promessa passou de Abraão para Isaque, não através de Ismael, através de Isaque. Gênesis 21, versículo 12, confirma: Porque em Isaque será chamada a tua descendência. A promessa passou de Isaque para Jacó, não através de Esaú, através de Jacó. Gênesis 28, versículo 13, repete a promessa a Jacó, e a promessa passou de Jacó para Judá, não através de Ruben, o primogênito, através de Judá, o quarto filho. Gênesis 49, versículo 10, profetiza: O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Judá se tornou a tribo real,
a tribo do Messias, e qualquer ameaça a Judá era uma ameaça à promessa messiânica. Entre para a narrativa de 1 Samuel 17. Golias se posicionou no vale de Elá. Esse vale ficava na fronteira entre território filisteu e território da tribo de Judá. Golias não estava atacando Efraim, não estava atacando Benjamim. Ele estava especificamente provocando Judá. Ele estava estrategicamente bloqueando o caminho da tribo de onde o Messias viria. O rei de Israel naquele tempo era Saul, mas Saul era da tribo de Benjamim, não de Judá, e Deus já havia rejeitado Saul. 1 Samuel 15, versículo 23, registra a rejeição. Por isso que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Samuel já havia ungido secretamente David como próximo rei. David era de Belém. Belém era a cidade de Judá. David era descendente direto de Judá através de Pérez. David estava na linhagem messiânica e Golias estava na frente dele. Se Golias vencesse, Israel seria escravizado. Se Israel fosse escravizado, a tribo de Judá seria dispersa. Se Judá fosse dispersa, a linhagem davídica seria interrompida. Se a linhagem davídica fosse interrompida, o Messias não poderia nascer. Se o Messias não nascesse, a promessa de Gênesis 3,15 falharia. A cabeça da serpente não seria esmagada. A humanidade permaneceria sob maldição. A redenção seria impossível. Tudo dependia dessa batalha no Vale de Elá. Mas havia outro nível de conspiração. Golias não era apenas um soldado. Ele era descendente dos Refaim. E os Refaim eram descendentes dos Nefilim. E os Nefilim eram produto de rebelião angelical. Golias carregava sangue corrompido. Sangue que não deveria existir. Sangue que representava a tentativa de Satanás de criar sua própria semente. Uma semente que competiria com a semente da mulher. Uma semente que tentaria destruir a semente prometida. Gênesis 3,15 estabeleceu duas sementes em guerra: a semente da mulher e a semente da serpente. Toda a história bíblica pode ser vista através dessa lente. Caim matou Abel, semente da serpente atacando semente da mulher. Mas Deus levantou Sete. A linhagem continuou. Os Nefilim corromperam a humanidade. Semente da serpente contaminando semente da mulher. Mas Deus preservou Noé. A linhagem continuou. Faraó tentou matar todos os bebês hebreus do sexo masculino. Semente da serpente atacando semente da mulher. Mas Deus escondeu Moisés. A linhagem continuou. Ramã tentou exterminar todos os judeus. Semente da serpente atacando semente da mulher. Mas Deus levantou Ester. A linhagem continuou. E agora Golias. Mais um ataque da semente da serpente contra a semente da mulher. Mais uma tentativa de interromper a linhagem messiânica. Mais uma conspiração para impedir a redenção. Mas Deus tinha um pastor adolescente esperando nas colinas de Belém. Um jovem que havia sido ungido em segredo. Um jovem que entendia que batalhas espirituais não são vencidas com armadura física. Um jovem cujo coração batia de acordo com o coração de Deus. Seu nome era David, e ele estava prestes a mudar a história. 1 Samuel 17, versículo 26, registra as palavras de David quando ele ouviu sobre Golias.
Quem é este incircunciso filisteu para desafiar os exércitos do Deus vivo? David não via apenas um gigante. Ele via uma afronta a Deus. Ele via um inimigo de Deus. Ele via alguém que não tinha aliança, não tinha proteção, não tinha esperança contra o Deus de Israel. E David sabia que Deus lutaria por ele. Quando Saul tentou colocar sua armadura em David, o jovem pastor recusou. 1 Samuel 17, versículo 39, registra: Não posso andar com isto, pois nunca o usei. David não confiava em armadura. Ele confiava em Deus. Ele não dependia de espada. Ele dependia do Senhor dos Exércitos. E ele desceu ao vale com apenas uma funda e 5 pedras. 5 pedras para 5 alvos. Uma estratégia inspirada divinamente. Uma fé testada e aprovada. Uma coragem além de sua idade. Porque David não lutava sozinho. Capítulo 6. O pastor que mudou a história. David tinha aproximadamente 15 ou 16 anos quando enfrentou Golias. Ele era jovem demais para ser recrutado no exército de Saul. 1 Samuel 17, versículo 13, nos diz que seus 3 irmãos mais velhos haviam seguido Saul para a guerra, mas David ficou para trás, cuidando das ovelhas de seu pai em Belém. Ele era o caçula, o esquecido, o que ninguém levava a sério. Quando Samuel veio ungir o próximo rei de Israel, Jessé nem sequer chamou David inicialmente. Ele apresentou 7 filhos a Samuel, mas Deus rejeitou todos, e Samuel perguntou se havia mais algum filho. 1 Samuel 16, versículo 11, registra a resposta de Jessé: Ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. E Samuel disse: Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos até que ele venha. E David entrou, jovem, ruivo, de boa aparência. E Deus disse a Samuel: Levanta-te e unge-o, porque este é ele. Samuel ungiu David secretamente, e o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre David desde aquele dia. Mas ninguém mais sabia. David voltou para as ovelhas, voltou para a vida simples, voltou para a obscuridade, exceto que algo havia mudado dentro dele. Ele havia sido tocado por Deus, marcado para destino, separado para propósito maior. E Deus estava preparando esse jovem pastor para uma missão que salvaria Israel. Nos campos em volta de Belém, David enfrentou predadores. 1 Samuel 17, versículo 34, registra o testemunho de David diante de Saul. Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele e o feria. E livrava a ovelha da sua boca. Levantando-se ele contra mim, segurava-o pela queixada e o feria e matava. David matou leões com as próprias mãos. David matou ursos, não com armadilhas, não com armas sofisticadas, com coragem pura e confiança em Deus. Esses animais representavam ameaças mortais. Um leão adulto pode pesar 200 quilogramas. Suas garras cortam como facas. Suas mandíbulas esmagam ossos. Um urso sírio, comum naquela região, pode ficar de pé com 2,5 metros de altura. Seus golpes quebram crânios, mas David os enfrentava sozinho, nas colinas, longe de ajuda. Apenas ele, o predador e Deus. E cada vitória construía fé. Cada batalha
preparava o pastor para algo maior. Quando Jessé enviou David para levar comida aos seus irmãos no vale de Elá, David obedeceu. 1 Samuel 17, versículo 17, registra as instruções. Toma agora para teus irmãos um efa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento. David chegou bem quando o exército estava se posicionando para o confronto diário. Ele ouviu Golias gritar, viu os soldados fugindo, sentiu o medo paralisante que dominava Israel, e algo dentro dele inflamou. 1 Samuel 17, versículo 28, registra a reação de Eliabe, irmão mais velho de David. Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. Desceste para ver a peleja. Eliabe desprezou David, acusou-o de arrogância, questionou suas motivações, tratou-o como criança intrometida, mas David não se intimidou. Ele respondeu com perguntas simples que revelava coração profundo. Não há porventura razão para isso? David entendia algo que todos os soldados experientes haviam esquecido. Este não era apenas conflito militar, era batalha espiritual. Golias não estava apenas insultando Israel, estava blasfemando contra o Deus de Israel, e isso não podia ser tolerado. David se ofereceu para lutar, e Saul, desesperado, aceitou. Mas primeiro Saul tentou vestir David com sua própria armadura, capacete de bronze, couraça, espada, equipamento de rei. David tentou caminhar e não conseguiu. A armadura não servia. Não era questão de tamanho apenas. Era questão de método. David não havia sido treinado para lutar como soldado convencional. Deus o havia treinado como pastor. E como pastor, ele lutaria com as ferramentas que conhecia, com as armas que já havia testado, com a fé que já havia provado eficaz. David tirou a armadura, pegou seu cajado, desceu ao riacho, escolheu 5 pedras lisas, colocou-as em seu alforje de pastor, pegou sua funda e caminhou em direção ao gigante. Golias viu David se aproximando e ficou ofendido. 1 Samuel 17, versículo 43, registra: Sou eu algum cão, para vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a David. Golias invocou maldições, chamou seus deuses pagãos, prometeu dar a carne de David às aves do céu e às bestas do campo. Ele estava confiante, arrogante, certo de sua vitória. Mas David respondeu com declaração que ecoaria através dos séculos. 1 Samuel 17, versículo 45. Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça. Darei os cadáveres do arraial dos filisteus às aves do céu e às alimárias da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. David correu em direção a Golias. Não caminhou, não esperou. Correu, com velocidade, com determinação, com fé absoluta. Ele colocou a mão no alforje,
tirou uma pedra, colocou na funda. A funda girou. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, construindo velocidade, construindo força. E então soltou. A pedra voou, mais rápida que flecha, mais mortal que lança, guiada pela mão invisível de Deus, e afundou na testa de Golias. O gigante parou. Seus olhos perderam foco, suas pernas falharam, e ele caiu, face ao chão. Tremor percorreu o vale quando mais de 100 quilos de homem e armadura colidiram com a terra. David correu até o corpo. Sem espada própria, ele puxou a espada do gigante, levantou a lâmina massiva e cortou a cabeça de Golias. Sangue jorrou. A cabeça se separou. A impossibilidade estava morta, e Israel explodiu em grito de vitória. Capítulo 7. A cabeça esmagada no Monte Moriá. A decapitação de Golias não foi acidental. Não foi apenas método prático de garantir que ele estava morto. Foi ato profundamente simbólico. Foi cumprimento profético. Foi declaração teológica. Gênesis 3,15 prometeu que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E cada vitória sobre a semente da serpente ecoava essa promessa. Cada cabeça esmagada apontava para a vitória final que viria através do Messias. Quando David cortou a cabeça de Golias, ele estava declarando que este descendente dos Nefilim não tinha mais poder, que esta linhagem corrompida estava sendo eliminada, que a promessa abraâmica continuaria protegida. A decapitação era sinal de vitória completa. Na cultura antiga do Oriente Médio, decapitar inimigos significava humilhação total. Significava que o inimigo não apenas morreu, mas foi derrotado publicamente. Sua cabeça seria exibida como troféu, como advertência, como prova de que Deus lutou e venceu. 1 Samuel 17, versículo 54, adiciona detalhe curioso. David tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Mas Jerusalém ainda não era a cidade israelita naquele momento. Ela era controlada pelos jebuseus. David só conquistaria Jerusalém anos depois, quando se tornasse rei. Segundo Samuel 5, registra essa conquista. Então, por que o texto menciona Jerusalém em 1 Samuel 17? O que aconteceu com aquela cabeça? Tradições judaicas preservadas no Talmud e em escritos rabínicos sugerem que David enterrou a cabeça de Golias no Monte Moriá. Este é o mesmo monte onde Abraão levou Isaque para sacrifício em Gênesis 22. O mesmo monte onde o anjo do Senhor apareceu na eira de Araúna durante o reinado de David, parando praga que devastava Israel. O mesmo monte onde Salomão construiu o templo. E conforme tradição cristã, o mesmo monte onde ficava o Gólgota, o lugar da caveira, o lugar onde Jesus foi crucificado. Se essa tradição está correta, as implicações são profundas. A cabeça de Golias, descendente dos Nefilim, semente da serpente, foi enterrada no lugar onde o templo de Deus seria erguido, no lugar onde a presença de Deus habitaria, no lugar onde sacrifícios seriam oferecidos por pecado e, finalmente, no lugar onde o sacrifício perfeito seria oferecido. Jesus, a verdadeira semente da mulher, seria morto no mesmo local onde a cabeça de um representante da semente da serpente foi enterrada. Séculos separaram os dois eventos, mas ambos falavam da mesma batalha cósmica. Quando Jesus morreu no Gólgota,
Ele esmagou a cabeça da serpente definitivamente. Colossenses 2, versículo 15 declara: despojando os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou em si mesmo. Hebreus 2, versículo 14 adiciona: para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Jesus não apenas derrotou Satanás, ele o humilhou publicamente, exibiu sua derrota, garantiu vitória completa e irreversível, exatamente como David fez com Golias. A morte de Golias no Vale de Elá foi sombra, prefiguração, tipo profético, apontava para a realidade maior que viria 1000 anos depois. David, o ungido de Deus, derrotou o gigante que ameaçava Israel. Jesus, o ungido definitivo, derrotou o inimigo que ameaçava toda a humanidade. David usou pedra. Jesus permitiu que pregos o fixassem na cruz. David cortou cabeça. Jesus esmagou a autoridade da morte. David salvou Israel de escravidão física. Jesus salvou a humanidade de escravidão espiritual. E os 4 irmãos de Golias? Eles foram eliminados um por um nas batalhas subsequentes. Isbi, Benobe, morto por Abisai. Seif, morto por Sibecai. Lami, morto por Elanã. O gigante com 24 dedos, morto por Jonatas. Cada morte era necessária. Cada eliminação protegia a promessa. Cada vitória garantia que a linhagem messiânica continuaria sem ameaça dessa família específica de Refaim. Segundo Samuel 21, versículo 22, resume perfeitamente. Estes 4 nasceram do gigante Engate e caíram pela mão de David e pela mão de seus servos. 5 gigantes, 5 pedras, 5 mortes, 5 vitórias, todas conectadas, todas necessárias, todas parte do plano divino de preservar a semente da mulher até que o Messias nascesse. A batalha no Vale de Elá não foi incidente isolado. Foi capítulo crucial em guerra que começou no Éden e terminou no Gólgota. Foi confronto entre 2 sementes, 2 linhagens, 2 destinos. E David, jovem pastor ungido secretamente, foi instrumento escolhido por Deus para garantir vitória naquele momento crítico da história. Ele não sabia que estava protegendo a linhagem de onde Jesus nasceria, mas Deus sabia. E Deus garantiu que seu plano não seria frustrado por nenhum gigante, não importa quão impossível ele parecesse. Capítulo 8. A vitória, já conquistada para você. A história de David e Golias não é apenas relato histórico antigo, não é apenas lição sobre coragem ou fé, é revelação sobre batalha espiritual que continua até hoje. É promessa de que a vitória já foi conquistada. É garantia de que não importa quão impossível pareça seu gigante, ele já foi derrotado em princípio. Você só precisa aplicar a vitória que Cristo ganhou. Efésios 6, versículo 12 nos lembra: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Seus gigantes podem não ser literais, mas são reais. Medo, ansiedade, vício, enfermidade, pobreza, relacionamentos quebrados, sonhos destruídos, passado que assombra, futuro
que aterroriza. Esses são seus Golias, e eles gritam contra você diariamente. Dizem que você não é suficiente. Dizem que você nunca vencerá. Dizem que você deveria desistir. Mas assim como David, você não enfrenta esses gigantes sozinho. Você vem em nome do Senhor dos Exércitos. Você vem com promessas de Deus. Você vem sabendo que a batalha pertence ao Senhor. A Romanos 8, versículo 37 declara: Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mais do que vencedores. Não apenas sobreviventes, não apenas resistentes, vencedores completos. Jesus esmagou a cabeça da serpente no Calvário. Colossenses 2, versículo 15, repete: Despojando os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou em si mesmo. A guerra foi vencida, a vitória foi garantida. Satanás foi derrotado publicamente. Agora você vive aplicando essa vitória em cada área de sua vida. Você não luta para vencer. Você luta da posição de vitória já conquistada. 1 João 3, versículo 8 declara: Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Jesus veio especificamente para desfazer tudo que o inimigo fez. Toda a corrupção, toda a maldição, toda a escravidão, toda a enfermidade, todo o pecado. Ele não veio apenas para perdoar, ele veio para destruir as obras do diabo completamente. E ele conseguiu. Quando você enfrenta seu gigante, lembre-se de David. Ele era jovem, inexperiente, desprezado, mas ele conhecia seu Deus. Ele havia testado Deus nas colinas de Belém. Havia visto Deus libertá-lo do leão e do urso, e ele confiou que o mesmo Deus o libertaria do gigante. Sua história não é diferente. Deus já o livrou antes. Deus já provou fidelidade em sua vida, e Deus não mudou. Hebreus 13, versículo 8, afirma: Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente. O Deus que estava com David está com você. O Deus que derrubou Golias pode derrubar seus gigantes. O Deus que protegeu a semente da mulher através de milênios de ataques pode proteger você e sua família. Você não está sozinho. Você não luta sozinho. Você não vence sozinho. O Senhor dos Exércitos peleja por você. E lembre-se das 5 pedras. David se preparou para a batalha completa. Ele não presumiu que uma pedra seria suficiente. Ele pegou 5, uma para cada ameaça. Você também precisa se preparar completamente. Efésios 6, versículos 13 a 18. Lista a armadura completa de Deus: cinturão da verdade, couraça da justiça, calçado da preparação do Evangelho, escudo da fé, capacete da salvação, espada do Espírito, oração constante. Não negligencie nenhuma peça. Vista-se completamente. Prepare-se totalmente, porque a vitória exige preparação. Tiago 4, versículo 7 promete: Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Resista, enfrente, não recue. Seu gigante pode parecer impossível, mas ele já foi derrotado. Você apenas precisa declarar essa vitória, aplicar essa verdade, viver dessa realidade.
e assistir enquanto Deus faz o impossível. A cabeça da serpente foi esmagada no Calvário. A batalha foi vencida no Gólgota. A vitória foi garantida através do sangue de Jesus. Agora você vive como herdeiro dessa vitória, como beneficiário dessa conquista, como soldado que luta sabendo que a guerra já foi vencida. Você não espera a vitória futura. Você celebra a vitória presente. Você não ora para que Deus vença. Você agradece porque Ele já venceu. E você avança com confiança, sabendo que nenhum gigante pode permanecer diante do Deus que você serve. Esta é a verdade oculta na história de David e Golias. Esta é a mensagem codificada no sangue dos gigantes. Esta é a promessa preservada através de milênios de batalha espiritual. A semente da mulher venceu. A cabeça da serpente foi esmagada. E você, como descendente espiritual de Abraão através da fé em Cristo, herda toda a promessa, toda a vitória, toda a bênção. Golias caiu, e seu gigante também cairá, em nome de Jesus, pelo poder de seu sangue, pela autoridade de sua vitória. Amém.